Oi, pessoas, como vocês estão? No Café com Karina de hoje, vou falar com você que está desanimada do seu casamento, achando que não tem mais jeito, tá, gente? Totalmente desconsolada, assim, não sabendo mais o que fazer, não sei mais o que fazer com o meu casamento. É com você que eu quero falar hoje, então fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes, já quero pedir para você que não é inscrito, se inscrever no canal, ativar os sininhos e me seguir lá no Instagram, né, gente? Afinal, todos os dias lá no Instagram eu dou dicas, conteúdo novo no Instagram, todo dia tem coisa legal lá pra gente estar conversando e discutindo sobre casamento, ansiedade, sobre um monte de coisa. Mas vamos lá, né? Então, como que me explica isso? Já vem aqui nos comentários falar pra mim, como que está esse casamento? Por que você está desanimado? Fazer o café, né, gente? Gente, vou falar uma coisa pra vocês, quer dizer, vocês já sabem disso, né? Eu sou divorciada e eu casei novamente. E assim, tanto no meu primeiro casamento quanto no segundo, eu já senti isso. Principalmente quando eu não sabia lidar com as minhas emoções. Então eu tinha esse negócio de achar que o meu casamento tinha acabado e achar que não tinha mais jeito. Por quê? Porque a pessoa fica paranoiando, né? Fica paranoiando na cabeça, fica criando coisas. Às vezes não cria, às vezes realmente o casamento já não tá lá essas coisas, mas assim, o fato da gente criar coisas na nossa cabeça, sabe, gente, já faz com que o nosso casamento já entre em crise. Por quê? Por quê? A Karina vai falar aqui por quê. Porque todas as vezes que você fica pensando que o seu casamento não vai dar certo, que não tá dando certo, fica colocando intriga dentro do seu casamento, o seu casamento realmente não vai dar certo. Porque qualquer coisa que acontece dentro do casamento, você já vai achar que é por conta da crise. Que vocês estão numa crise. Enfim, né, gente? São situações. Então eu quero que você comece a pensar que o seu pensamento é muito importante nesse processo de cura do seu casamento, porque às vezes o seu casamento pode realmente estar em coma, pode estar realmente doente, né? Mas às vezes pode ser que não, entendeu? Mas o primeiro passo para essa cura do relacionamento, do casamento, para que essa cura aconteça, é vocês conseguirem pensar positivo. Gente, enquanto não separou e não arrumou outra pessoa, enquanto a pessoa não morreu, ainda há jeito, ainda há salvação. Então, para com esse negócio, ai, meu casamento não tem mais jeito. Essa semana mesmo eu recebi acho que umas 3 mensagens de ex-pacientes e de pacientes também, falando que achava que não tinha mais jeito. Olha, se você não quer, não tem mais jeito, mas se você quer, tem jeito. Aí teve até uma das minhas pacientes, das minhas ex-pacientes, eu coloquei assim: olha, não fica pensando negativo, sabe? Leve as coisas com tranquilidade, com calma, trate-o bem, porque todo mundo gosta de ser tratado bem. Aí a pessoa já respondeu assim, ó, inclusive eu. Ou seja, quando a gente pensa num casamento, a gente tem que pensar num casamento como cada um fazer a sua parte, entendeu? Só que cada um fazer a sua parte é a responsabilidade para o casamento dar certo, não é obrigação. Porque se você não quiser fazer a sua parte, você não é obrigada, o seu casamento não vai dar certo e ok. Se você quer que o casamento dê certo, você não tem que pensar como sua obrigação fazer. Porque se você pensa como obrigação, não vai dar certo mesmo. Você tem que fazer como se fosse uma responsabilidade, entendeu? Porque quando a gente pensa como uma obrigação, aquilo vira um fardo, aquilo vira um problema. É igual cuidar de uma criança, né? Os pais, eles precisam ter obrigações, com certeza, mas acima de tudo, ele precisa ter responsabilidade, porque o amor pela criança nasce da responsabilidade que o pai tem com aquela criança e não da obrigação que tem com a criança, né? Nós temos obrigações, mas as nossas responsabilidades com a criança, elas têm que ser maior. A gente tem que fazer porque a gente é responsável, porque a gente gosta, porque a gente tem consciência de que aquela criança precisa da gente e não porque apenas somente por obrigação. Eu tenho uma paciente que ela tem acho que 13 ou 14 anos. Aí ela se sente muito abandonada, ela tem um sentimento de abandono, tem um sentimento de baixa autoestima, tem sentimento de rejeição, de ser rejeitada. E aí ela comentando assim por cima, ela começou a falar do convívio que ela tem com o pai dela. Parece que o pai, assim, ele parece que ele é bem bonzinho, tal, não sei o quê, mas aí eu falei assim, tem alguma coisa estranha aí, né? Aí eu chamei o pai pra conversar. Até a mãe ficou meio enciumada. Por que você só chamou o pai, né?
É porque o problema que eu percebia, parecia que com a mãe estava tudo ok, mas com o pai tinha alguma coisa que estava mal encaixada. Conversando com o pai, eu descobri que o pai, ele fazia muitas coisas por obrigação. Ele se obrigava a fazer situações porque ele ficava preocupado com o julgamento das pessoas. Então, assim, inconscientemente a criança sentia que aquilo era uma obrigação e ela não aceitava aquele amor como genuíno. Então ela ficava tentando a aprovação desse pai, estava tentando, e coitado da menina, não tinha nada a ver, né? Falei, não, pai, o senhor tem que começar a pensar que as coisas que você precisa fazer com a sua filha, você tem que fazer por responsabilidade, não por obrigação. Não existe uma obrigação. Existem momentos legais, existem momentos leves. E o relacionamento deles começou a fluir depois dessa nossa conversa, né? Porque ele começou a perceber que ele não precisava ser aquele pai ditador, aquele pai que ele achou, ele criou na cabeça dele que tinha que ser. Ele poderia fazer muitos outros programas com a filha dele sem ficar se obrigando, usando apenas a responsabilidade, né? Tem pais que têm a responsabilidade de cuidar do filho e não tem nada mais que deixa ele mais feliz do que isso. Agora, quando ele vê isso, essa responsabilidade de cuidar do filho como obrigação, aquele amor assim, ele acaba ficando um amor rígido, endurecido. No casamento é a mesma coisa. Vocês têm que parar de ficar pensando que tem obrigações. Ah, eu vou fazer, o outro vai fazer. Gente, casamento não é uma competição, né? Que se eu faço aqui, ele tem que fazer isso aqui. Se eu faço isso, ele tem que fazer aquilo. Casamento, ele tem que fluir. Então, se você que tá aí no seu casamento em coma, pensando que seu casamento acabou, você tem que pensar o que é que você pode fazer para melhorar o seu comportamento, para o seu casamento ter uma chance, porque você quer que o seu casamento dê certo. Pare de ficar pensando que, só eu que faço, só eu isso, é aquilo, porque tudo que você pensa, que eu comecei a falar aqui no começo desse vídeo, tudo que você pensa como obrigação vira fardo, e esse casamento, que é fardo, não vai ser interessante nem feliz pra ninguém, tá, gente? No vídeo de amanhã, vou falar com você sobre a pessoa que reclama de doença, entendeu? A pessoa que reclama de doença, a pessoa que pede divórcio, a pessoa que... Sabe aquelas coisas assim, aquele monte de reclamação que a gente faz? Acho que deve ter umas 3 reclamações que a pessoa faz, assim, dentro do casamento. Reclamar de doença não é só ficar falando que tá doente, não. É reclamar que o outro tá doente. Enfim, gente, assista o vídeo de amanhã, porque se você faz essas coisas que eu vou falar no vídeo de amanhã, o seu casamento está correndo um sério risco de acabar. Ok, gente? Beijo, até amanhã.